dia, a paz do Senhor, querida mulher que está participando desse nosso espaço e que temos também alguns homens. Obrigada pela aprovação, pelo feedback que foi muito importante para nós. E nesta manhã que eu estou gravando, mas que talvez você consiga ver só à noite, mas que seja um momento glorioso, um momento de uma boa reflexão para você. Eu gostaria de compartilhar com você hoje sobre um assunto que é muito comum entre as mulheres, os calçados. E aí vem a pergunta: por que mulheres gostam tanto de calçados? Nós vemos na Bíblia, Gênesis 14, 23, que diz que desde o fio até a correia de um sapato não tomarei coisa alguma de tudo que é teu, para que não digas eu enriqueci a Abrão. Aqui, Abraão saindo, ele vai sem nada, porque ele não quer que digam que ele se enriqueceu porque levou algum calçado daquele lugar. Nós também encontramos Isaías, vamos ver aqui, Isaías 11, 15, que diz assim: E o Senhor destruirá totalmente o braço de mar do Egito, e moverá sua mão contra o rio, contra a força do seu vento, e ferindo, dividi-lo-á em 7 correntes, que qualquer atravessará com sapatos. Nós encontramos também em Êxodo 3 e 5 a palavra de Deus dizendo: E disse: Não te chegues para cá. Tira os teus sapatos de teus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. Então, nós vemos que até a Bíblia fala dos calçados. Por quê? Porque o calçado é aquele que protege os pés. Com ele, nós temos os pés protegidos, a possibilidade de uma locomoção, o direito de ir e vir. Logo, o calçado, ele traz essa questão muito importante, que é a proteção, o conforto, a elegância e a expressão da identidade, além da locomoção, que é o direito de ir e vir, com os pés protegidos. Nós encontramos na Bíblia muitos outros momentos que vão mostrar isso, mas também encontramos a importância semiótica do que significa esse calçado. O calçado, ele é para as mulheres uma paixão desde o século XVIII na França. Então, nós temos a questão do sapato como conforto também, porque ele traz o equilíbrio. Imagine uma pessoa que anda entre pedras e ela tem um calçado confortável para não machucar os seus pés, evitando assim, com o conforto, as lesões dos pés, dos joelhos e também de outras áreas que nós vamos ver já já. A mulher brasileira, ela possui, em média, 33 pares de sapatos, conforme uma pesquisa. Porém, o que os nossos especialistas dizem é que uma pessoa, ela pode ter os seguintes sapatos indispensáveis: 2 pares de sapatos rasos. Ou nós temos hoje o exemplo da sapatilha, da rasteira. 2 pares de tênis para lugares mais que precisa de mais conforto, o esporte, caminhada. 1 par de salto alto, que é o clássico para você ir para uma festa, para um momento de solenidade. 1 par de botas para o inverno e 2 pares de sandálias para o verão. Então, conforme os especialistas, 8 pares de calçado seria o suficiente para uma mulher. Quais são as numerações mais comuns nos pés das brasileiras? São os números de 35 a 38. Então, o calçado ele é cultural. Ele é cultural porque ele expressa
no seu formato, no seu equilíbrio, no seu conforto, a localização, o clima daquele lugar. E os calçados, então, são confeccionados com base nisso. Um calçado inadequado pode causar, irmãos, calos, bolhas, unhas encravadas, joanetes, fascite plantar, metatarsalgia, tendinite. Pode causar problemas nas pernas, inchaço, dores musculares. Pode causar problema na coluna, joelhos, já falamos, e quadris. O desequilíbrio postural e a sobrecarga nos músculos e alterações na postura. Então, nós vemos a importância de um calçado. Não é só a questão estética, beleza, não é a questão de marca, é a questão da qualidade do calçado. E também aprendemos, olha que interessante, por mais que nós escolhamos calçados adequados para o evento, para o ambiente, é importante que também andemos descalços, porque andar descalço no ambiente limpo, no ambiente natural, até nas gramas, no ambiente de natureza, é trazer, é, digamos assim, o relaxamento, traz proporciona equilíbrio para a pessoa que está um pouco estressada. Ela também ajuda no quesito de você relaxar, se acalmar, melhorar o sono. Então, são muitos os benefícios que você também andar descalço pode causar. Vamos ver mais aqui algumas coisas. Então, nós acabamos de é, meditar nisso, que andar descalço também é importante, né? Porém, o calçado, ele também tem a questão de valorizar os pés, a postura, ele ajuda na postura da pessoa, a autoestima e também o imaginário social. Os calçados têm uma forte relação com essa questão da autoestima, do bem-estar, de uma linguagem do estilo da pessoa. E nós sabemos que calçados inadequados pode causar vários problemas, e os ortopedistas hoje orientam o melhor tipo de calçado para o seu tipo de pé, com as suas sensibilidades que você, como uma pessoa única, apresenta. Então, nós encontramos, por exemplo, ortopedistas orientando mulheres a não usar um sapato muito de bico fino, homens também com conforto nas palmilhas. Tudo isso são orientações médicas para a saúde dos pés. E também, irmãs, é tão importante nós entendermos isso, porque os pés descalços, por exemplo, ele, como vimos o versículo, que Deus pede para tirar os calçados dos seus pés, porque onde pisa é terra santa. Essa simbologia é reconhecer que nós temos um estado de impureza. Então, quando nós estamos descalços, e tem algumas religiões que fazem isso, no templo ela entra, a pessoa entra descalça, porque é reconhecer o seu estado de impureza e a sua vulnerabilidade e humildade diante do Criador. Então, mostra dependência diante do Criador. Nós nos despimos de toda a nossa vaidade, de toda a nossa aparência, que a gente muitas vezes faz para a sociedade, e esses pés descalços têm essa simbologia diante de Deus, que você está se despindo de tudo aquilo que é impuro diante daquele que é santo. Então, é muito importante nós observarmos o quanto a paixão por calçados ou a importância do calçado correto
traz para nós muitos valores, muita questão cultural e muita questão da saúde do nosso corpo também. E nós aprendemos, por exemplo, que as pessoas que gostam de calçados chamativos, elas são pessoas extrovertidas, carismáticas. As pessoas que gostam de andar com sapatos caros, né? Tem marcas aí que são muito comuns no seu preço, no seu valor. Elas querem demonstrar renda e status elevados. E as pessoas que têm os calçados sempre novos, bem cuidados, elas mostram uma ansiedade de apego e perfeccionismo. Isso aqui, irmãs, é no quesito exagero. Porque uma pessoa que cuida dos seus calçados, você pode até não ter dinheiro para comprar um novo, mas você manda no sapateiro para ele trocar o saltinho gasto. Você limpa seu calçado toda vez que você sai e chega. Então, por exemplo, algo cultural. Antigamente, eram só os orientais, os asiáticos, que tinham o hábito de chegar em casa, deixar os calçados na porta, e hoje, depois da pandemia, tornou-se um hábito muito comum. Por quê? Porque realmente a rua está muito suja, muito poluída. A rua está cheia de lixo, coisas que antigamente não tinham, gente. Antigamente as pessoas eram mais limpas no quesito de jogar o lixo no lixo. Nós tínhamos até um personagem, o Sugismundo, que era para mostrar que aquele que sujava a rua ou sujava a praia com os seus lixos era chamado de Sugismundo. Então, o que aconteceu? Os hábitos alimentares mudaram. Hoje tem o fast food. Hoje a pessoa anda correndo na rua e comendo um sanduíche, tomando um Starbucks. E aí, a questão de não ter o zelo de jogar o lixo no lixo deixou a rua mais suja. E a rua mais suja, com a pandemia, criamos o hábito de deixar os calçados na porta e colocamos o calçado interno, que não é bobagem, é questão de higiene. Principalmente se você parar para pensar que você tem uma criança que deixa cair a chupeta e não dá tempo de você lavar e a criança pega a chupeta e põe na boca. E se você também parar para pensar que você tem um cachorrinho que lambe o chão, que lambe uma migalha, se você vem com seu sapato sujo da rua e começa a caminhar pela sua casa, você está trazendo todo o lixo de bactérias da rua para sua casa. Então, são muitos os significados de um calçado, né? Também essa questão de dizer que a brasileira hoje tem média de 33 calçados, não quer dizer que toda brasileira tem 33 calçados. Essa média quer dizer que enquanto uma brasileira tem 50, 60 calçados, uma outra tem 10. E aí, somando, dividido por 2, a pesquisa dá 30, 33. A pesquisa é feita nesse sentido. Enquanto umas têm além do necessário, outras têm o necessário, outras têm aquém da sua necessidade. Mas a média está ali. E o que a gente sugere? A gente sugere o seguinte: se você tem um calçado que você não usa há mais de um ano, doe. Doe porque tem alguém que tem menos do que precisa. Isso vale para tudo, né, irmãs? Vale para roupas, vale para aparelhos domésticos, vale para louças. Tudo que você tem que você não está usando, doe para aquele que precisa. Esse ato de bondade traz bondade para nós também. Por quê? Porque nós entramos no ciclo da bondade divina e naquele ciclo da bondade divina, de mais bem-aventurado dar do que receber, você vai receber aquilo que você precisa. E a pessoa que recebeu de você essas doações, ela recebeu aquilo que precisava também. Só que muitas vezes as pessoas elas recebem o que precisam sem ter condições para comprar. E às vezes Deus te dá o que você precisa, te abrindo as portas para que você tenha condições de comprar o que você está precisando.
mas você entrou no ciclo da bondade. Não é maravilhoso? Vamos ver mais algumas referências bíblicas sobre essa questão do calçado. Olha o que diz Salmo 99, versículo 5. Exaltai ao Senhor nosso Deus e prostrai-vos diante do escabelo de seus pés, porque ele é santo. Então, você se prostrar aos pés de alguém é você mostrar essa autoridade, você mostrar essa submissão a alguém que você reconhece que é superior a você, que é Deus no caso. Nós entendemos, reconhecemos que Deus é santo, Ele é todo-poderoso, e por isso nós nos colocamos ao escabelo de seus pés. Temos também Isaías 66 e 1. Isaías 66 e 1. Assim diz o Senhor: o céu é meu trono e a terra o escabelo dos meus pés. Que casa me edificareis vós? E que lugar seria o do meu descanso? Então, o Senhor, ele descansa os seus pés sobre a terra. Por quê? Deus é espírito, gente. Então, quando ele diz que ele descansa os seus pés, é uma figura, né? Porque ele não está pisando na terra. Pode ter alguém que até fale, tá vendo? Deus pisa na terra. Não, ele descansa porque a terra é sua formação. E ele põe como figura os seus pés, porque os nossos pés precisam descansar. Por isso que andar descalço, faz o famoso lava-pés, não é, irmãs? Antigamente, esse hábito era tão comum e hoje os médicos pedem para você fazê-lo novamente, resgatar esses hábitos. Uma mulher ou um homem que trabalha o dia inteiro dentro com seus pés fechados no calçado. Quando ele chega em casa, colocar uma água morna, um sal, ou um bicarbonato para os seus pés descansarem é muito importante. Aí tem alguém que fala, mas eu prefiro para o banho. Ótimo. A água também do chuveiro, quando cai nos pés e você deixa os seus pés ali passarem por aquele momento de relaxamento, você também está cuidando dos seus pés. Não deixa de ser um lava-pés. Você colocar os seus pés ali, saber ensaboar, limpar os seus pés, que foi isso que Jesus também fez com seus discípulos, né? Vamos ver aqui Mateus 22, 44. Disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que eu possa, até que eu ponha os teus inimigos por escabelo de teus pés. Ou seja, até que o Senhor coloque num estado de humilhação e reconhecimento da autoridade de Jesus, né? Lucas 3:16. Vamos ver aqui o que diz a palavra de Deus. Respondeu João a todos, dizendo: eu, na verdade, batizo-vos com água, mas eis que vem aquele que é mais poderoso do que eu, a quem eu não sou digno de desatar a correia das alparcas. Esse vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Olha aqui, João reconhecendo a autoridade de Jesus, né? E Lucas 20, 43, nós encontramos a palavra do Senhor dizendo: até que eu ponha os teus inimigos por escabelo de teus pés. Mais uma vez falando sobre a questão de fazer com que alguém reconheça a autoridade. Então, minhas amadas amigas, herdeiras do reino, fica claro o porquê nós temos paixão por calçados. Os calçados nos trazem essa proteção, o conforto, a elegância, a expressão da nossa identidade e também o direito de ir e vir da nossa locomoção. Não só para mulheres, homens também. E é importante que cuidemos da saúde dos nossos pés. Tem pessoas que têm unha encravada, tem joanete, tem fungos nas unhas. Tudo isso precisa ser cuidado com muito carinho, porque você é o templo do Espírito Santo. Então, a saúde do seu templo, da casa do Espírito Santo é muito importante. Limpar os pés para tirar o odor,
limpar os pés para que tenha unhas saudáveis, limpar os pés porque você entrou na sua casa e agora você vai relaxar os seus pés, e também se colocar aos pés do Senhor, porque você reconhece que Ele é a autoridade, Ele é a santidade, Ele é a proteção que governa a nossa vida. E você que é marido, que vê só às vezes a sua esposa paquerando tanto, desejando tanto um calçado, ajude-a a comprar, a ter esse presente, porque realmente ajuda muito a autoestima da mulher. E não é só pela beleza do calçado, e não precisa ser caro. Ele precisa ser confortável, adequado aos pés, mas é compreensível que a mulher goste de calçados, porque ela é sensível e ela busca proteção no seu inconsciente em todos os sentidos. Amém? Vamos orar? Senhor Deus, é tão bom aprender de ti. É tão bom transformar a nossa mente, o nosso entendimento em tudo aquilo que estudamos e aprendemos. Hoje podemos meditar no calçado, Senhor. Jesus limpou os pés dos discípulos, tirou a poeira do deserto, lavou, tirou as sandálias dos pés. Que a nossa humildade seja tal qual a de Jesus. E que também, Senhor, possamos cuidar do templo do Teu Espírito Santo, da Tua morada. Por isso, que cuidemos dos nossos pés, cuidemos dos nossos calçados, que o zelo, a limpeza seja presente na nossa vida material e espiritual, porque refletimos a glória de Deus através dos nossos testemunhos. Em nome de Jesus, amém. Deus te abençoe. Essa foi a participação de hoje e eu espero que você tenha gostado muito e aprendido muito nesse sentido. A paz do Senhor.